Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero aqui expressar a minha gratidão a Deus por esta rica oportunidade de poder estarmos em mais um culto de círculo de oração, onde nós temos o grande privilégio de adorar a Deus e de ouvir também a sua poderosa palavra aos nossos corações. Nós queremos também cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando de casa, aqueles que estão também ligadinho com o céu, embora esteja fazendo talvez algumas atividades, mas também não deixa de acompanhar o culto de círculo de oração. Meus irmãos, nesta tarde, Deus, Ele tem uma palavra do seu Espírito para os nossos corações. E eu quero convidar os irmãos para nós fazermos a leitura de um texto sagrado como base para a nossa meditação nesta tarde. Eu convido a igreja a se colocar de pé, aqueles que podem. Você que está em casa também, abra a sua Bíblia neste momento e também acompanhe esta palavra em nome de Jesus. Os irmãos também podem deixar o seu pedido de oração, compartilhem também esta transmissão com mais alguém, porque você pode ser o canal de Deus para abençoar aqueles que estão aí através das redes sociais e que precisam ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, Mateus, capítulo de número 7, leiamos a partir do verso de número 24. Mateus, capítulo de número 7, leiamos a partir do verso de número 24. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus, você que está em casa, abra a Bíblia, é importante para que você possa acompanhar também a ministração da palavra de Deus. Mateus capítulo 7, verso 24, diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edifica, ou que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Vamos assim estar orando neste momento. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, neste momento nós mais uma vez entramos diante da Tua presença por intermédio da oração. Ó Deus, abre as portas dos céus sobre este lugar, fala com os Teus filhos, fala com a Tua igreja, ministra a Tua palavra aos nossos corações. Nós estamos, Senhor, desejosos de ouvir a Tua voz. Nós não viemos aqui para ouvir o homem, nós não viemos aqui para ouvir o que nós gostaríamos de ouvir. Nós viemos aqui para ouvir o que o Senhor tem para nós. Portanto, Senhor, fala conosco neste momento. Ministra a Tua poderosa palavra aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por gentileza, e mantenha a sua Bíblia aberta no texto que nós fizemos a leitura. Meus irmãos, hoje eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos, falando sobre a casa edificada sobre a rocha. Nós precisamos urgentemente nos fazer algumas perguntas, irmãos, nesta tarde. Que tipo de edifício nós somos
em Cristo? Em quem nós estamos fundamentados? Quais são as bases que nós temos? Quais são as raízes que nós temos no Senhor? É importante que nós venhamos olhar para essas verdades da palavra de Deus e venhamos assim ter essa certeza no coração de que nós estamos firmados na rocha que é Jesus. Será que as nossas bases estão bem profundas e firmadas na pessoa de Cristo? Quando nós lemos Mateus, capítulo de número 7, nós percebemos que esses versículos finais referem-se à conclusão de um sermão pregado por Jesus. Jesus começa no capítulo 5, subindo a um monte, uma multidão o acompanha, seus discípulos se aproximam dele, Jesus se senta e começa então a ensinar o sermão conhecido como o Sermão da Montanha. Jesus ali começa a ensinar as bem-atitudes, depois segue fazendo uma interpretação da lei, e Jesus fala sobre vários pontos da lei, como a ira, como não matar, não roubar, não adulterar. Jesus fala acerca da oração, fala sobre as solicitudes da vida. Jesus fala sobre como nós devemos nos portar diante também de Deus e também diante dos homens na oração. E também Jesus fala sobre nós não julgarmos os outros, não apontarmos para os outros sem antes olharmos para nossas próprias falhas. Ele fala sobre a bondade de Deus, fala sobre os dois caminhos e fala também sobre os falsos profetas. E por fim, ele vai então falar também desses dois alicerces, concluindo então o seu sermão. Então, depois da pregação de Jesus, depois da exposição de diversos pontos da lei, Jesus encerra dizendo: todo aquele que ouve estas minhas palavras, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns detalhes nesse texto da palavra de Deus. Detalhes estes que vão ser muito enriquecedor para a nossa vida espiritual. Primeiro, eu gostaria de chamar a sua atenção para nós vermos os contrastes que havia entre os construtores. Jesus fala daquele que edifica sobre a rocha e fala daquele que edifica sobre a areia. E perceba, os irmãos, que Jesus começa fazendo desta exposição e mostrando para nós um verdadeiro contraste entre os construtores. Primeiro, nós vemos aqui dois tipos de ouvintes. É o primeiro contraste que nós vemos. É que esse texto fala de dois tipos de ouvintes. O primeiro tipo de ouvinte é aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica. O segundo tipo de ouvinte é aquele que ouve a palavra de Deus, mas não as cumpre. Observem que Jesus estava num monte, cercado de uma grande multidão e também dos seus discípulos. E depois da sua pregação, Jesus chegou à conclusão que diante dele teria possivelmente dois tipos de construtores. Aqueles que escutaram a palavra e disseram: é isso que eu precisava para a minha vida, é isso que eu precisava para o meu viver, era isso que eu precisava para resolver meus problemas, para colocar na minha vida, era disso que eu precisava. Eles aplicavam aquela palavra ao seu coração. A estes, Jesus chama de um construtor que pratica. Já havia também naquela multidão pessoas que, apesar de ouvirem o ensinamento de Jesus, eles disseram: isso não é relevante para mim, isso não é importante para mim, isso não se refere a mim. Eles apenas ouviam a pregação, mas não guardavam a mensagem. O primeiro tipo de ouvinte é aquele que pratica, irmãos, é aquele que
obedece à palavra de Deus. Eu sei que na atualidade as mensagens de obediência está extinta. Nós dificilmente vemos pregações onde se dá ênfase à obediência, onde se dá ênfase à santidade, onde se dá ênfase a uma vida de piedade. As mensagens que nós mais vemos nos cultos de hoje são as mensagens, alguns versículos chaves, alguns versículos selecionados que não são errados, mas o problema é nós só pregarmos eles. Geralmente a gente prega muito: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Glória a Deus e aleluia, irmãos. Por isso nós pregamos também que nós seremos abençoados. Nós pregamos que nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Glória a Deus e aleluia. Por isso, irmãos, nós pregamos também que Deus fará uma coisa nova. É verdade, e glória a Deus por isso. Nós ouvimos também a pregação de que Deus, ele vai diante de nós abrindo caminho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós pregamos que nós iremos prosperar. Citamos vários versículos que diz respeito à prosperidade, que diz respeito a ser abençoado, mas é importante nós também entendermos, meus irmãos, que nós precisamos obedecer. A mensagem da obediência é uma mensagem bíblica. A mensagem da obediência é uma ordem de Deus também para a nossa vida. Pregamos a palavra de bênção, mas também não devemos esquecer de que nós também precisamos pregar a mensagem da obediência. Nós precisamos viver também a obediência. Nós precisamos também abandonar o pecado, mudar de vida. Nós precisamos, irmãos, vir ao culto e receber a palavra de orientação dizendo: você precisa mudar, você precisa melhorar, você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa estreitar a comunhão e o relacionamento com Deus. Nós precisamos também ouvir a mensagem da obediência. Por isso que Jesus disse: aquele que ouve e pratica. Primeiro tipo de ouvinte é que aqui temos dois tipos. O primeiro é aquele que ouve e pratica. Ele obedece a palavra de Deus. Ele obedece a palavra em casa. Ele obedece a palavra na igreja. Ele obedece a palavra na rua. Ele obedece a palavra nos negócios. Ele obedece a palavra de Deus nos tratos. Ele obedece a palavra de Deus na sua vida familiar com os filhos, com o esposo ou com a esposa. Ele procura ser obediente à palavra de Deus. O segundo tipo de ouvinte é aquele que não cumpre, é aquele que não obedece à palavra de Deus. Nós estamos vivendo um período de desobediência. Nós estamos vivendo um período onde as pessoas não querem mais obedecer a palavra de Deus. As pessoas tomam posse somente daquilo que lhe agrada e rejeita tudo aquilo que Deus ordena como orientação para o nosso bom viver. Jeremias capítulo de número 7, verso 24 diz: mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para adiante. O texto de Jeremias nos ensina que quem não ouve a palavra de Deus para as praticar, ele ao invés de andar para frente, eles andam para trás, porque quem não obedece a palavra de Deus, irmão, eles estão trilhando um caminho de retrocesso, eles estão regredindo. Mas quem obedece a palavra de Deus, ele está trilhando o caminho da prosperidade, está trilhando o caminho que Deus estende as mãos para abençoar. Nós temos também aqui dois tipos de construtores. Quais são, pastor? Nós temos aqui o construtor, que Jesus chamou de prudente. E temos também um construtor que Jesus chamou de insensato ou imprudente. Então nós temos também esse contraste entre os dois tipos de construtores. Um é prudente e o outro
é insensato. O que é prudente aqui no texto? Prudente vem a palavrinha grega que significa inteligente, significa sábio, significa prudente, atento, aquela pessoa que é sensato, sabe, aquela pessoa que é calculista no fazer as coisas, que se planeja no fazer as coisas. A palavra prudente, irmãos, também no nosso português, vai ter um sentido muito peculiar e muito importante também. Nós percebemos que a palavra prudente no português significa alguém que atua com prudência, significa alguém que é discreto, alguém que é moderado, alguém que é avisado, cauteloso, é alguém que age com conhecimento de causa. Ele não age sem pensar, sem raciocinar, ele é prudente na sua maneira de agir. Jesus disse que há dois tipos de construtores. Nós vemos aqui que há o construtor prudente, aquele que é cauteloso. Eu concordo, irmãos, com o pastor Hernando Dias Lopes, que comentando esse texto no seu comentário de Mateus, ele diz que é o construtor sábio investe no fundamento, aquilo que ninguém vê, para dar segurança à casa na hora da tempestade. Veja, o construtor sábio, ele está investindo naquilo que ninguém vê. Olhe para este prédio, a gente só vê as paredes, não dá para ver a base, mas para poder levantar essas paredes, alguém investiu na base. Às vezes você está trabalhando duro naquilo que ninguém vê, mas que vai trazer resultados maravilhosos amanhã. Aleluia. Olha o que Deus está falando com você nesta tarde. Vai trabalhando e investindo naquilo que ninguém vê. Aleluia. Trabalhe e invista naquilo que ninguém vê. Quem vê você, quem está trabalhando na base, talvez esteja fazendo algo que não é visível, que não vai ficar externo, que não vai ficar visível aos outros, mas a base é extremamente importante. Não se canse de trabalhar, ainda que você esteja trabalhando naquilo que ninguém vê. Aleluia. Jesus fala também do insensato. O insensato aqui é a palavrinha grega para tolo, tolice, tolamente. É a palavra estúpido, a pessoa que age sem razão, é a pessoa que tem falta de percepção do que é bom. Ele não sabe decidir entre o que é bom e o que é ruim, porque ele age sempre sem pensar. Ele age tolamente, e por isso que ele vai construir a casa sobre a areia, porque ele é um tolo na sua construção. O insensato, irmãos, ele busca facilidade, ele olha para a rocha e diz: construir na rocha é muito difícil, eu vou construir na areia, porque vou encontrar facilidade. Cuidado com os caminhos da facilidade, cuidado com os caminhos curtos, cuidado com os caminhos que aos seus olhos vai ser mais rápido, mas nem sempre é o melhor caminho, porque ainda que o caminho seja longo, mas se for com o Senhor, é o caminho que você deve trilhar. Aleluia. O insensato, irmãos, ele busca aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. O insensato busca aquilo que dá lucro e não aquilo que é digno. O insensato busca encurtar o caminho, ele busca o caminho de trapacear, de enganar, ele procura o caminho de tirar vantagens, porque ele quer sempre facilidades. Ele não está preocupado em trabalhar duro na base, ele está buscando o caminho da facilidade. É perigoso. É perigoso. Sempre que o cristão busca o caminho da facilidade, ele vai se meter em encrenca. Vai dar errado. Porque nem sempre o caminho da facilidade é o melhor caminho. O construtor imprudente fez na areia, pensando ele que seria mais rápido, seria mais fácil, iria trabalhar menos, né?
Às vezes alguém chega para você e diz assim, vai por aqui, porque por aqui tu vai trabalhar menos. Vai por ali, porque por ali vai ser mais fácil para você. Mas você não está em busca do mais fácil, você está em busca do que é correto. Nós não estamos em busca da facilidade, nós estamos em busca daquilo que agrada a Deus e daquilo que traz bons resultados no caminho do Senhor. Quer ver uma diferença, irmãos? O justo, vamos falar aqui de dois negociantes. O justo, o prudente, ele vai vender o produto de acordo com o produto que tem. Se está bom, é bom. Se está ruim, é ruim. Se está mais ou menos, é mais ou menos. Ele vende assim. Mas o imprudente, o que é que ele faz? Ele vai trapacear. Ele pega lá aquele produto dele que está rachado, ele dá uma pintura, puxa para lá, puxa para cá, né? Vou enganar. Quando alguém perguntar se já levou uma queda, não, levou queda não. Veja aí, não tem uma trinca. Aí vende o produto trapaceando, enganando, mentindo, falsificando. É o imprudente, irmãos. Ele quer sempre trilhar o caminho da facilidade. Ele quer sempre encurtar o caminho. Ele não se preocupa com o amanhã, ele está apenas preocupado com o presente. Ele não faz planejamento para o amanhã. O imprudente, irmãos, ele é tolo no que faz, porque ele só se preocupa com aqui e agora. O imprudente é aquele camarada que recebe, né, o salário, ele come o salário num dia, ele torra. Parece que bota dentro né, ele torra lá no micro-ondas. Quando é no dia seguinte, está abrindo a boca e fechando, porque não tem mais nada. Porque ele não sabe agir prudentemente, ele torra os seus bens, ele torra as suas coisas, ele não constrói suas bases sobre a rocha sólida que é Jesus. Aqui nós encontramos também dois tipos de alicerces. O primeiro é um alicerce feito sobre a rocha. O alicerce feito sobre a rocha, irmãos, é um alicerce que precisa de trabalho duro. O alicerce sobre a rocha vai gastar tempo e vai gastar energia. Às vezes, quem está construindo sobre a rocha parece que não está saindo do lugar. Alguém olha e diz, tu ainda estás aí, é? Mas você está construindo sobre a rocha, você está fazendo numa base sólida. Agora, um contraste do construtor sobre a rocha é aquele que constrói sobre a areia, ou seja, numa base insegura, num terreno arenoso, num solo arenoso, buscando facilidade, rapidez, buscando apenas beleza, mas não está preocupado com a estrutura. Quem constrói sobre a areia está preocupado apenas com a aparência, mas não está preocupado com as raízes, com a base, com a profundidade. Ele está preocupado com a tinta que vai colocar, com a maneira da parede que vai fazer, está preocupado com o teto que vai fazer, está preocupado com o telhado. Tudo isso é importante, mas se você der todo o foco na parede, no telhado, na pintura e esquecer da base, você não fez nada. Porque toda essa beleza pode cair por terra. O insensato, irmãos, vai construir sempre sobre a areia, buscando facilidade, economizar tempo. Ele não quer gastar tempo e fazer aquilo que é certo. Me faz lembrar, irmãos, de um irmão. Ele estava me contando que ia ali naquele caminho da estação de Corme Damião e desde a arena um carro vinha atrás dele querendo porque queria ultrapassar, mas não encontrou oportunidade. E ficava atrás buzinando, reclamando porque queria ultrapassar. Ele queria bem que um rapaz fosse para o acostamento para ele ultrapassar, né? Então seguiu atrás, reclamando o tempo todo, querendo fazer a ultrapassagem, reclamando o tempo todo porque queria fazer a ultrapassagem. Quando chegou na estação, eu não sei se os irmãos sabem, mas quando chega na estação tem um caminho por fora e tem um caminho que é por dentro da estação. O por fora tem quebra-molas, então você tende a ser mais demorado. O por dentro não tem, você acelera um pouquinho e passa mais rápido, corta até 3, 4 carros que tiver pelo caminho ou percurso normal. Ele então, quando chegou ali, ele jogou para dentro
da estação e acelerou o carro. Quando a gente chegou no portão, quando a gente chegou, no caso, pela lateral, no mesmo lado que seria já o portão da saída da estação, o portão estava fechado. Ele correu e freou, o portão estava fechado. Ele deu a volta e teve que fazer o percurso tudo de novo. Por causa da pressa, por causa da imprudência. Não se apresse, irmãos. Você pode estar construindo sobre a rocha, pode estar demorando, vai formar calo nas mãos, vai suar a camisa, vai dar duro para construir, mas você está construindo de maneira correta. Eu sei que é chato, irmãos, porque quem constrói sobre a areia, se for vizinho da gente, chega para a gente assim: irmã Nilda, a senhora ainda está aí? Eu vou terminar minha casa primeiro, viu? A senhora foi fazer logo sobre a rocha, olha eu na areia, dá para cavar até com a mão, ó. E ela lá, né, fazendo calo para fazer a base na rocha. Eu sei que é chato, porque quem quer o caminho da facilidade fica o tempo todo nos atanazando, né? É assim que diz, né? Fica o tempo todo nos perturbando. Ah, Diácono Amaro, o senhor só quer fazer certinho, por isso que não conseguiu ainda, né? O senhor só quer fazer na rocha, por isso que não... Mas não liga, não dê atenção para quem está com pressa. Deixa quem quiser passar na frente. Você está preocupado em fazer aquilo que é correto. Aleluia. Nós temos também dois tipos de resultados. Quem edificou sobre a rocha fez então uma casa resistente. Mas quem construiu sobre a areia, construiu uma casa num local frágil. Quem construiu a sua casa sobre a rocha, fez uma casa que suporta tempestades. Mas quem construiu a casa num terreno frágil, ele pode ser levado a qualquer momento pelas tempestades que se levantam. Então, o resultado da sua construção será diferente, porque você está construindo sobre a rocha. Agora vejamos as semelhanças que haviam entre eles, irmãos. Nós vemos os contrastes que havia entre esses construtores. Vejamos agora as semelhanças. Primeiras semelhanças, ambos escutaram, correto? Jesus estava no monte, todo mundo escutou a pregação de Jesus. Ambos ouviram a pregação de Jesus. Ambos escutaram as mesmas palavras que Jesus pronunciaram. Em outras palavras, ambos são pessoas que ouvem a voz de Deus através da pregação. Eles, às vezes, todos dois gostam de ouvir a mensagem, porém, um ouve e pratica, mas o outro, ele ouve, mas não pratica. Mas ambos escutam. Observem que ambos ouviram a mensagem. Ambos estavam lá no culto que Jesus estava. Segunda semelhança, ambos são construtores. Sim ou não? Todos dois construíram. Cada um à sua forma. Cada um construiu conforme entendera que era melhor. Cada um fez a casa, se empenhou no seu projeto e construíram a sua casa. Os dois são construtores. Outra semelhança, ambos fizeram os alicerces. Embora um disse, eu vou fazer na rocha. O outro disse, vou fazer na areia. Mas os dois fizeram alicerces. Os dois. Fazer um alicerce sobre a rocha, irmãos, requer esforço, requer sacrifício. Um deles preferiu economizar o esforço, o outro disse, eu vou fazer com esforço. Um construiu sobre a areia, o outro disse, eu vou fazer sobre a rocha. Quem sabe o que fez sobre a areia, irmãos, pensou que estava então economizando um monte de coisas. Mas ele esqueceu do amanhã. Esqueceu do futuro e pensou somente no aqui e agora. E esqueceu do amanhã.
Nunca tome decisões pensando somente no hoje, pensando somente no agora. Nunca busque caminhos olhando somente para o seu umbigo. Tome decisões com o farol alto, olhando para frente, para mais adiante, para o amanhã, porque tem decisões que vai te trazer dor no presente, mas vai te trazer muita alegria no futuro. Aleluia! E tem decisões que vai te trazer alegria no presente, mas a alegria vai durar pouco e você vai enfrentar muitas dores de cabeça amanhã. Então, seja prudente. E ambos, irmãos, sofreram as mesmas provações. Sim ou não? Sim. Ambos sofreram as mesmas provações. Observem que a chuva desceu. O texto diz que a chuva desceu e correram os rios e sopraram os ventos. E se você olhar comigo no verso de número 25, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Veja que aqui está se referindo à casa edificada sobre a rocha. Verso de número 27, e desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa. Aqui está falando da casa edificada sobre areia. Ambas sofreram 3 tipos de coisas. Primeiro, sofreram a chuva de cima, caiu no telhado, desceu do alto para baixo. Ambas sofreram os ventos que vieram tanto de cima como da lateral. Ambas sofreram também com as águas que bateram em suas bases, tanto a casa que foi edificada sobre a rocha, como a casa que foi edificada sobre a areia. Ambas passaram por chuva, rios e ventos. Ambas. Pastor, o que isso significa dizer? Está claro para a gente. É que tanto quem faz o certo como quem faz o errado vai sofrer tempestade da mesma forma. Porque às vezes a gente vê alguns crentes, miando na igreja, dizendo, mas pastor, eu aceitei Jesus pensando que não ia ter mais problemas, eu tenho mais problema do que o ímpio. E quem disse para você que você aceitou Jesus para não ter mais problemas? Quem foi que disse para você que uma vez que você aceitou Jesus, agora Jesus vai ser o teu banqueiro, não vai faltar dinheiro na conta? Quem foi que disse depois que você aceitou Jesus, Jesus vai ser então o gerente do supermercado que vai te dar cesta básica todo mês, não vai faltar comida na tua casa? Quem disse que quando você aceitou Jesus, Jesus agora vai ser então um empreendedor para a sua vida e vai trazer prosperidade em todas as áreas e vai te abençoar? Ele vai ser inclusive o santo casamenteiro que vai abençoar teu casamento em tudo, não vai deixar ter briga, não vai deixar ter confusão, vai ser só paz e vai ser só bênção. Quem disse isso para você? Da mesma sorte que a casa na rocha sofreu ventos, chuvas e rios, a sobre a areia também sofreu, irmãos. A Bíblia diz que é da mesma sorte que sofre o justo, sofre também o ímpio. Os dois. Observem que Eclesiastes capítulo 9, verso 2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como aquele que não sacrifica. Ou seja, tanto aquele que faz culto a Deus como aquele que não faz culto vai sofrer do mesmo jeito. E ele continua: assim ao que sacrifica, ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como o que teme ao juramento. Ambos vão sofrer do mesmo jeito. Jesus também pregou em Mateus 5, verso 45, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque fez que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Quando Deus manda o sol para ambos,
para o justo e para o injusto. Quando Deus manda chuva, manda para ambos, para o justo e para o injusto. Quando Deus manda vento, manda para a casa sobre a rocha e para a casa sobre a areia. Quando Deus manda os rios, manda para ambos. Os dois vão ter as mesmas tempestades. É claro que quando eu digo as mesmas, não estou dizendo que todos vão ter no mesmo nível, um com mais profundidade, outros com menos profundidades, mas o sofrimento vem para ambos. Ambos vão sofrer. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, se ambos vai sofrer, por que eu vou construir sobre a rocha, pastor? Se minha casa vai sofrer chuva, rio, vento, tempestade, dificuldade, por que eu vou construir minha casa sobre a rocha? Vou dar um trabalho duro, danado, para depois sofrer a mesma coisa que o ímpio vai sofrer, que o imprudente vai sofrer? Isso mesmo. Porque você tem que ficar atento no resultado. Aleluia. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque os resultados são diferentes. Veja o final do verso 25. Veja o que diz, né? Veio a chuva, correr os rios, assoprar os ventos, combater aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A casa não caiu, porque ela estava sobre a rocha. Verso 27, e desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e grande foi sua queda. A diferença entre o justo e o ímpio vai ser no resultado. Porque ambos vão sofrer tempestades. O que edificou a casa sobre a areia, ele sucumbiu diante das dificuldades. A casa caiu diante das dificuldades. Tem pessoas, irmãos, que são influenciadas por toda e qualquer moda ou por toda e qualquer ideia passageira, porque não tem a casa edificada sobre a rocha. São pessoas que são instáveis, levadas por todo tipo de vento. São pessoas que têm dois pensamentos, fica cocheando, não sabe se fica em Cristo ou se não fica, se permanece perseverando ou se não persevera. Ele fica na dúvida. Eles são os verdadeiros êuticos espirituais da vida. Ele fica cultuando a Deus na janela, um olho na igreja e um olho lá fora. E qualquer momento ele termina caindo pela dúvida. Às vezes, irmãos, tem muito comprimento, mas não tem raiz. Tem muita altura, mas não tem alicerce, e a queda será grande. Uma casa construída sobre doutrinas e ensinamentos de homens não sobrevive às tempestades que virão. Tem muito crente desistindo por aí porque estava com toda a sua construção sobre homens, mas a nossa construção precisa estar sobre Jesus. Aleluia. E o que edificou a casa sobre a rocha superou todas as dificuldades. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas firme permanecem para sempre. Aleluia. Veja que a questão aqui não é o sofrer, mas é o como sofrer. O imprudente, quando a chuva vem, ele está preocupado porque fez um teto de fachada. Ele fica preocupado porque se a água bater na base vai derrubar a casa. Ele fica desesperado porque sabe que a construção está errada. Mas aquele que edificou a casa sobre a rocha, ele fecha a janela, vai para o quarto, deita e repousa, porque sabe a base que fez, ele sabe a construção que fez. Ele sabe o telhado que colocou, e a chuva cai, e o vento sopra, e a água bate na casa, mas ele vai permanecer firme, porque ele está fundamentado na rocha. Eu quero profetizar nesta tarde, na autoridade do nome de Jesus, permaneça firme na rocha que é Jesus. Não se mova por qualquer vento, não se mova por causa da chuva, não se mova por causa dos rios, porque quando o vento passar, você
permanecerá de pé, firme, 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 firme. Halabarada caiu, halabarada, choralabarada. O vento está soprando, mas tua casa não vai cair, porque está na rocha. Os rios estão batendo em tuas bases, mas elas não vão te arrancar do lugar, porque você está fundamentado sobre a rocha. Você tem orado e dito: Deus, que tempestade é essa? Mas essa tempestade vai passar, e se você estiver na rocha que é Jesus, você vai permanecer firme. Quantos acreditam nesta palavra nesta tarde e podem adorar ao nome do Senhor, porque você está na rocha que é Jesus. Você está na rocha que é Jesus. Às vezes vem uns ventos de notícias contrárias que você vem a chorar. Às vezes vem umas chuvas de meteoro que parece que vai destruir sua casa. Às vezes as águas batem na base e você diz: agora minha família vai se desfazer, agora minha casa vai se desfazer, agora tudo que eu projetei vai por água abaixo. Mas não vai, porque você está edificado sobre a rocha que é Jesus, e a tua casa vai permanecer de pé, vai permanecer firme, porque Jesus, aleluia, é a tua base. Aleluia, calaio, laharo barada, choralaio, labarada, halabarada caio, halabarada, haio lahala barada caio lada, choralaio, labarada. Aleluia. Quem zombou de você enquanto você estava construindo a base? Quando vier os rios, quando vier a tempestade, quando vier as águas, a chuva, sabe o que é que ele vai fazer? Vai procurar abrigo na sua casa, vai dizer: ei, me ajuda, porque a minha casa está sendo levada pela tempestade. Deus vai fazer com que a sua casa seja abrigo para acolher os imprudentes e dar orientação, dar conselho. Você vai ser boca de Deus para essas pessoas e vai dar para elas a direção que é Jesus. Deus, ele vai te usar. Deus, ele vai te usar. E nesta tarde Deus está dizendo: você é um instrumento em minhas mãos, por isso permanece na rocha. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nos coloquemos de pé em nome de Jesus.